Já estamos de volta com Hora Geral. Estamos conversando com o Fernando Chagas, jornalista, economista, cientista político. Um programa especial para a gente discutir o momento em que nós estamos vivendo, o momento econômico, que tem reflexo no dia a dia do cidadão, sim. Chagas, ainda vou falar da GEM, mas o Marcos da Silva, da Pompeia. Olha só, uma pergunta, olha lá. A agência metropolitana é um cabide de emprego dos granfinos da cidade. Você não acha? Você é o convidado. Infelizmente, eu sou obrigado a discordar do nosso telespectador. Não, a agência metropolitana da Baixada Santista até ela é bastante enxuta. O que eu vejo na agência metropolitana, como em qualquer agência metropolitana, é o problema de competência. As nossas competências, pela Constituição, elas são muito determinadas. A União tem as suas, os estados têm as suas competências e o município tem as suas competências. E a agência metropolitana, ela fica no meio sem ter autoridade e nem competência para realizar dentro desse panorama constitucional, dessa estrutura constitucional. Então, ela fica engessada, né? O problema da agência metropolitana, eu vejo um problema de origem constitucional. Ela não tem como agir, porque tudo que ela vai fazer, ou ela vai depender do Estado ou vai depender dos municípios. Muitas vezes eu até defendo que para se executar um serviço ou uma obra, às vezes fica até mais fácil um consórcio entre municípios do que a própria agência agir. Ela é limitada pela nossa estrutura constitucional. Agora, quanto à cabide de emprego, não, ela é bem enxuta até. Chagas, eu estava semana passada conversando com um amigo em comum, que é o Marquito, que é o presidente do Sindicato dos Urbanitários, né? E ele declarava uma preocupação que eu quero dividir com os telespectadores, quero fazer parte dessa preocupação também, e como nós podemos, através da sua análise, Chagas, reverter esse quadro. Por exemplo, nós não temos uma superintendência da Sabesp aqui na região e nos preocupa a falta d'água que está em São Paulo e acaba refletindo também na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Nós temos um escritório da CPFL, esse escritório não está mais aqui, foi para Sorocaba. Nós tínhamos o CAP, que era representado por alguém daqui, que é o Conselho da Autoridade Portuária, pelo que eu sei, não é mais representado por alguém daqui. Ou seja, nós estamos perdendo espaço. Tivemos uma tímida representação na Assembleia sem desmerecer os deputados eleitos, mas tínhamos condição de, no mínimo, fazer 8 deputados estaduais, né? Estaduais na Assembleia, que isso aumentaria a nossa representatividade. Ou seja, tudo isso relatado pelo amigo Marquito, e que eu concordo, é uma preocupação que nós, quanto sociedade, quanto políticos, deveríamos ter assim, uma preocupação de arregimentar essas pessoas e provocar uma movimentação em prol desse êxodo. Como estancá-lo para que nós não fiquemos sempre com o pires na mão, literalmente. Daí eu volto de novo na importância do voto, né? Quanto maior a nossa representação, maior a nossa pressão política. E a pressão política ela é legítima. Quando eu falo pressão política, é a atuação dos nossos políticos, que são da nossa região, pressionando os governos federais e estaduais para trazerem recursos e também, não só recursos, mas também trazer, vamos dizer, as suas sedes ou subsedes para a região. Então é fundamental. Isso só resolve dessa forma. É o voto. Na hora de votar, votar em candidatos da região, para que esses candidatos com um número significativo nos representem, façam pressão política mesmo. Os deputados estaduais no governo estadual, no governador do estado. E os deputados federais, pressão no governo federal, para que nós tenhamos recursos e principalmente sedes ou subsedes, estabelecimentos dessas empresas aqui na Baixada Santista, até para ter uma ligação maior, uma vinculação maior entre população e essas estatais ou esses órgãos que representam, regulatórios, né, que devem representar e fiscalizar e controlar esses serviços públicos. Até porque, Chagas, a gente sempre fala, é uma frase praticamente pronta, que 33% que entra e sai do país passa pelo Porto de Santos. Tamanha a importância do Porto. E se o Porto de Santos, ou se a economia está tão fragilizada, como o Chagas diagnosticou no primeiro bloco, que em 2015 nós podemos aí vislumbrar para o Porto de Santos?
de queda de recorde? Vai ter uma desaceleração, com certeza. Né? Primeiro, esse marco regulatório prejudicou, no meu modo de entender, né, a nossa representação no CAP, no Conselho de Autoridade Portuária. Ela tirou o pouco que ela tinha de representação, pouco, e passou e centralizou no governo federal. E, além disso, quando mexeu nesse marco regulatório, causou uma série de dúvidas que ainda não estão explicitadas. Isso diminui o investimento, não só no nosso porto, mas nos demais portos. Né? E eu não vejo hoje, no ano que vem, hoje, para 2015, né, nós temos uma grande movimentação na atividade portuária justamente por causa daquilo, do comércio exterior. A China está desacelerando, e quando a China desacelera, nós vendemos menos matéria-prima. A nossa indústria, como eu já falei, não vai bem, não exporta. Então, isso acaba afetando o comércio exterior, afeta o comércio exterior, afeta a atividade portuária e afeta, de uma forma geral, a Baixada Santista. O grande problema do Brasil é que ele é um país muito fechado, Douglas. Só para encerrar esse assunto de porto, quando a gente fala atividade portuária, nós não podemos pensar em atividade portuária, nós temos que pensar em comércio exterior. E a nossa atividade no comércio exterior ela é muito pequena, apenas 1% do nosso produto e mercadoria é transacionada com o exterior. Isso é muito pouco. Nós chegamos a quase 2%, hoje estamos em 1%. Então, nós precisamos melhorar a nossa relação com o mundo. Nós somos um país muito isolado para que melhore o comércio exterior e melhore a atividade portuária, e todos em Santos e na Baixada Santista vão lucrar com isso. O problema é central. Eu me lembro na época, na crise pré-anunciada de 2008, que o Lula falou que seria uma marolinha, né? Que nós falávamos que basta os Estados Unidos entrar em crise, ou seja, os Estados Unidos basta espirrar que nós no Brasil pegaremos a pneumonia, ou seja, o reflexo que os Estados Unidos têm, por exemplo, no Brasil. E agora nós temos um outro parceiro, que é a China, que está desacelerando. Que está desacelerando, e a gente sabe o quanto que a China movimenta internamente a sua produção, e o que reflete em alguns países, e com o Brasil não é diferente, pela proximidade, através dessas mercadorias, dessa importação que chegam nos portos. O que me preocupa mais do que isso é que a marolinha não foi marolinha, né? Atingiu realmente o Brasil, mas ele se recuperou rapidamente, e a política ali foi no momento correta, incentivar o consumo. O erro foi insistir no incentivo ao consumo, quando nós deveríamos ter incentivado o consumo e depois voltar à matriz anterior, que vinha com o governo Lula até 2008, que era o investimento em infraestrutura. Não investimos em infraestrutura e hoje nós estamos passando por esse problema, que o mundo começa a crescer de novo. Os Estados Unidos têm uma projeção de crescer 3,5% e nós estamos patinando em 0,3%. Então, o problema nosso não foi só ali, foi dar continuidade aqui, aquele remédio que era momentâneo, era apenas por uma crise, virou para uma doença crônica e que hoje está prejudicando muito o país, porque nós não soubemos sair desse imbróglio que se criou, né? Incentivar o consumo, gastar muito, como eu já disse, com receitas correntes, quando nós precisamos daqui de investimento. E para ter investimento, repito, precisa atrair o capital externo. E a população, Chagas, é uma coisa simples, mas eu acho que merece uma atenção, ela tem que puxar um pouco o freio de mão nesse final de ano. Por quê? Porque o 13º chega, as pessoas se encantam, mas chega 2015 com muitas despesas. IPVA, IPTU, colégio que aumenta, matrícula, material escolar, isso tudo é uma preocupação, né? E a gente vê ainda, triste, um número crescente de desemprego. E esse número crescente de desemprego num país que precisa crescer. Esse é o paradoxo. E você tocou num ponto, né? Um dos motivos da presidente Dilma ter vencido essa eleição, venceu por uma pequena margem, mas venceu, é que isso tudo que eu estou falando não atingiu o emprego. Isso tudo aí atingiu várias áreas, mas não atingiu o emprego. Já está atingindo o emprego, principalmente o emprego da indústria. E a última escala a atingir é justamente o emprego. E 2015, se continuar essa situação, deve atingir o emprego. Aí que a situação vai se agravar. Deve atingir o emprego, deve cair a renda do brasileiro, que já está caindo. Inclusive, em outubro,
Em outubro, pela primeira vez, desde que começou a série histórica de apuração de emprego e desemprego, pela primeira vez, o mês de outubro teve mais desemprego do que emprego. Então, isso aí é muito preocupante para o futuro. É o que eu disse, 2015 é um ano de ajuste, mas vamos aproveitar esse momento ruim de 2015, que todo mundo vai ter que economizar, para depois se recuperar e não perder a oportunidade. E duas matérias importantes na semana passada, que saíram nos jornais de circulação nacional, é o índice de pobreza que cresce. Né? Inclusive, os pesquisadores pediram até demissão porque eram para burlar o índice, isso é grave. E o outro, a indústria tem dificuldade de pagar o 13º salário. É aquilo que você fala, quando começa o desemprego, principalmente na indústria. Onde tem a produção. E a qualidade, os altos salários. Né? E esse problema também, que eu sempre disse, né? Quando o Brasil não cresce, ele não arrecada. Ele não arrecadando, vai pegar os programas sociais. Você já falou, já pegou a miséria extrema. Muito obrigado, meu amigo Fernando Chagas. Obrigado pela sua participação. Continua um pouco mais com a gente. Na sequência, tem o Chico Lascala com o Jornal em Foque. O Hora Geral tem o intuito de provocar essa discussão e levar a informação para os nossos telespectadores. E eu espero estar contribuindo com isso. Um abraço assim, ó, muito forte para você. Tchau, tchau.